Compreendo que o analista escuta o sujeito em busca do objeto A, causa do desejo, em uma fantasia de completude, de retorno para um lugar imaginário no qual nada faltaria. Tendo em mente isso, o esquema L pode ser utilizado para várias coisas como, por exemplo, pensar a estruturação do sujeito ao longo do seu desenvolvimento com relação ao outro e compreender os tipos de estruturas clínicas. Considerando essas possibilidades, pode dar uma explanação de como estruturar as questões de análise a partir do esquema L? Então, Lacan tem diferentes esquemas na questão do seu ensino, né? Quando ele vai estar falando aqui a respeito do objeto A, como objeto causa do desejo, ele vai estar exatamente na questão da relação que eu fiquei com o outro como objeto desse desejo, em um primeiro lugar, para que depois eu venha me constituir como isso no meu desejo, não apenas o desejo dos outros sobre mim. Mas, de toda forma, eu vou estar colocado, sim, numa relação a partir dessa questão de como eu sou diante do desejo ou da opinião dos outros. E aqui vai estar colocado como a gente consegue pensar a partir do esquema L, né? De Lacan, assim como do esquema Z, esquema R, de diferentes formas. Mas como que aqui o que está em foco está em torno do objeto A, pela questão do objeto causa do desejo, ele vai ter colocado exatamente como que o desejo circula nesse sujeito. Exatamente a questão nas suas diferentes relações com o outro, que é uma questão sempre problemática, que a gente vai estar vendo, onde o sujeito mais se coloca nas suas formas de repetição, como que Lacan propriamente explora, que é onde o sujeito mais se insiste, em outras palavras. Daí aqui vai ela ser as condições que vão aparecer propriamente no discurso, na fala do paciente, nas questões dos lugares que ele ocupa, nas relações amorosas, profissionais, pessoais, e assim por diante. Algo sempre muito individual dele, subjetivo, mas que vai estar colocado diante das questões de posição. Quem sou eu diante do outro? Sendo que, obviamente, encontra um problema aqui, que é a questão do problema que é de que a própria proposta da psicanálise lacaniana é que eu não devo ser tributário do outro. Mas sim a questão de me livrar, a questão do que diz o outro sobre mim, não sei se tem importância. Mas a questão de como o sujeito, então, se realiza em torno do próprio desejo, das próprias condições de quem é ele. É mais ou menos isso que a gente vai resolver e responde a pergunta do esquema L e da proposta lacaniana, propriamente falando. A questão é sem outro do outro, no caso, não estou necessariamente a me preocupar com quem é o outro e o que ele diz sobre mim, mas sim sobre o que eu digo a respeito de mim, do meu desejo, e como eu me implico e respondo por este tal do objeto, causa de desejo, e os lugares que ele me leva, e onde me detém, inclusive. É uma questão um tanto paradoxal, talvez pareça simples eu falando, mas ela é muito longe de compreender na própria vida, pois ela assume um peso absurdo.